Você já acordou de madrugada com o coração acelerado, sem nem saber o motivo? Já ficou paralisado diante de uma decisão simples porque o medo tomou conta de você? Já deixou de viver momentos importantes porque a ansiedade foi mais forte do que o seu desejo de estar presente? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, então fique comigo até o final, porque hoje eu vou te contar uma história. Uma história sobre uma mulher comum, com medos muito comuns, que um dia tomou uma decisão que mudou tudo. O nome dela era Ana. Ana tinha 38 anos, 2 filhos maravilhosos, um emprego que pagava as contas e uma casa organizada no interior de São Paulo. Por fora, a vida dela parecia equilibrada, parecia até invejável, mas existe uma grande diferença entre uma vida que parece boa e uma vida que se sente boa, e Ana sabia essa diferença melhor do que ninguém. Por dentro, ela carregava um peso que poucos conseguiam enxergar, um peso invisível, mas pesado demais. Ela tinha medo, medo de tudo, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de que algo acontecesse com seus filhos enquanto ela não estava por perto, medo do futuro, medo do presente, às vezes medo até de sentir esperança, porque a esperança também podia ser quebrada. Toda manhã, quando o despertador tocava, o primeiro pensamento dela não era de gratidão, era de antecipação. O que poderia dar errado hoje? Que notícia ruim estaria esperando por ela? Ela abria o celular e antes mesmo de tomar o café, já estava consumindo noticiários que falavam de violência, crise econômica, doenças, catástrofes. E cada manchete era como uma confirmação do que ela já sentia dentro de si. O mundo era perigoso e ela precisava estar sempre em alerta. Antes de sair de casa, ela verificava se as janelas estavam fechadas. Verificava de novo, voltava para checar uma terceira vez. Deixava os filhos na escola e ficava olhando pelo espelho retrovisor até que eles entrassem completamente no portão. No trabalho, ela se antecipava a todos os problemas possíveis, vivia em estado de prontidão constante. Seus colegas achavam que ela era muito dedicada, mas não era dedicação, era medo disfarçado de responsabilidade. À noite, quando a casa ficava quieta e os filhos dormiam, era o pior momento, porque no silêncio, os pensamentos vinham sem pedir licença, e ela ficava deitada, de olhos abertos, imaginando cenários que nunca aconteceriam, doenças que ela podia estar desenvolvendo, acidentes que poderiam acontecer amanhã, conversas difíceis que talvez precisasse ter. Ela ensaiava mentalmente situações que talvez jamais existissem e se esgotava de um cansaço que o sono não conseguia curar. O medo havia construído ao redor dela uma prisão sem grades, mas tão real quanto qualquer outra. Numa terça-feira comum de agosto, ela recebeu uma ligação do RH da empresa onde trabalhava há 6 anos. A empresa estava passando por uma reestruturação. Alguns postos seriam cortados, ela seria comunicada em até 15 dias sobre sua situação. Ana desligou o telefone e ficou parada, completamente parada. Aquela notícia era exatamente o que ela havia temido durante anos. A demissão, a instabilidade, o chão sumindo debaixo dos pés. Ela havia passado anos se preparando emocionalmente para esse momento, antecipando a dor, tentando se blindar. E mesmo assim, quando chegou, foi como uma facada, mas o que veio depois foi diferente do que ela esperava. Ela não chorou, não entrou em pânico, algo dentro dela simplesmente quebrou. Não da forma dramática que você está imaginando, quebrou de um jeito silencioso, como quando um fio que estava esticado demais finalmente cede. Ela foi até a cozinha, colocou água para ferver e sentou no chão. No chão mesmo, encostou as costas no armário, abraçou os joelhos com os braços e ficou olhando para o nada. E naquele silêncio, um pensamento veio com uma clareza que ela nunca havia sentido antes. Ela havia passado anos com medo daquele momento. Anos perdendo o sono, anos antecipando a dor, anos se preparando para um golpe que talvez nem viesse. E se viesse, de que havia adiantado todo aquele sofrimento antecipado? De nada. O medo não havia protegido ela. O medo havia roubado ela, havia roubado seu sono. Havia roubado sua presença com os filhos, havia roubado sua leveza, sua alegria, sua capacidade de simplesmente estar bem em um momento bom, sem ficar esperando o momento ruim chegar. Ela havia pagado um preço altíssimo por uma proteção que nunca funcionou. Naquele chão frio de cozinha, Ana tomou uma decisão. Ela ainda não sabia como, ela ainda não sabia por onde começar, mas ela sabia com uma certeza que vinha de um lugar profundo que ela não queria mais viver assim. A vizinha de Ana se chamava Dona Marta, 67 anos, cabelos brancos, um jardim cheio de flores na frente de casa e um sorriso que parecia não combinar com a vida que ela havia vivido, porque Dona Marta havia perdido o marido para um infarto fulminante 20 anos atrás. Havia enfrentado um câncer de mama e saído do outro lado.
Havia criado 3 filhos praticamente sozinha, com muito trabalho e pouco dinheiro. Havia enterrado a mãe e a irmã no mesmo ano. Tinha motivos de sobra para ser uma mulher amargurada, fechada, com medo de tudo. Mas não era isso o que Ana via quando olhava para ela. O que Ana via era uma mulher em paz, uma paz que ela nunca havia conseguido entender. Uma paz que parecia não fazer sentido diante de tudo que Dona Marta havia atravessado. Naquela tarde de agosto, depois de sair do chão da cozinha, Ana atravessou a rua, bateu na porta da vizinha e quando Dona Marta abriu com aquele sorriso costumeiro, Ana perguntou diretamente, sem rodeios: "Dona Marta, a senhora já teve medo?" A velha senhora abriu a porta mais um pouco e disse: "Entra, filha, vou fazer café." Sentadas à mesa, com xícaras nas mãos, Dona Marta falou com aquela voz calma de quem já fez as pazes com a vida. "Medo? Eu tive medo de tudo, Ana. Fiquei com medo quando meu marido morreu e eu olhei para os meus filhos sem saber como ia pagar as contas do mês seguinte. Fiquei com medo quando o médico me disse que era câncer. Fiquei com medo de não ser boa o suficiente, de não dar conta, de não conseguir. O medo sempre esteve aqui." Ana olhou para ela sem entender. "Mas a senhora parece tão... em paz?" Dona Marta completou com um sorriso. "É porque um dia eu aprendi uma coisa que mudou tudo para mim. O medo e a fé não cabem no mesmo coração ao mesmo tempo, filha. Um sempre vai empurrar o outro para fora, e eu decidi com qual dos dois eu queria ficar." Houve um silêncio entre as duas, um silêncio que não precisava ser preenchido. Então Dona Marta se levantou, foi até a estante da sala e voltou com um livro. A capa estava desgastada, as páginas amareladas nas bordas, algumas com marcações a lápis. Era um livro muito lido, muito vivido. "Leva esse livro, Ana. Lê com calma, sem pressa." Ana agradeceu sem saber direito o que estava levando para casa. Naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, ela se sentou na cama, abriu o livro na primeira página e começou a ler. Ela terminou às 2 da manhã com os olhos cheios e o coração diferente. Voltou a ele no dia seguinte e no seguinte, e em 3 dias havia lido tudo. Cada página parecia escrita especificamente para ela. Falava sobre o medo de uma forma que ela nunca havia visto antes. Não de um jeito que minimizava o medo, que dizia que ele não era real ou que bastava pensar positivo para ele ir embora. Não, falava do medo com honestidade, reconhecendo que ele existe, que ele é real, que nenhuma vida humana escapa dele, mas mostrava também que existe uma força maior do que o medo, uma força que não elimina as tempestades, mas nos ensina a atravessá-las sem afundar. Uma frase em especial fez Ana parar de ler. Ela ficou olhando para ela por longos minutos. Imagine um dia, apenas um, em que você confie mais e tema menos. Só um dia. Não uma vida inteira transformada de uma vez. Não uma cura milagrosa. Apenas um dia de confiança maior do que o medo. Ela pensou, isso eu consigo tentar. Na manhã seguinte, quando o despertador tocou, o medo bateu na porta como sempre fazia. Aquele pensamento ansioso de manhã, aquela vontade de pegar o celular e checar as notícias, aquela sensação de que algo poderia dar errado. E pela primeira vez em anos, Ana não abriu a porta. Ela ficou deitada por um momento, respirou fundo e pensou, hoje eu escolho confiar. Não foi perfeito. Houve momentos ao longo do dia em que o medo voltou, mas ela o reconhecia agora de um jeito diferente. Em vez de deixá-lo tomar conta, ela olhava para ele e dizia internamente, eu te vejo, mas eu não vou te obedecer hoje. Foi o dia mais cansativo e ao mesmo tempo o mais leve que ela havia vivido em muito tempo. Uma semana depois, Ana recebeu outra ligação do RH. O cargo dela havia sido mantido, a reestruturação não a afetaria. Mas o mais curioso é que, quando desligou o telefone, ela percebeu que a notícia boa não era mais a parte mais importante da história. A parte mais importante havia acontecido antes. Havia acontecido naquele chão de cozinha, na conversa com Dona Marta, nas páginas daquele livro, naquela manhã em que ela escolheu confiar em vez de temer. Ela havia descoberto que não precisava controlar tudo para sobreviver, que não precisava antecipar todas as dores para se proteger delas, que podia soltar um pouco o controle sem que o mundo desmoronasse. Naquela semana, ela havia dormido bem pela primeira vez em anos. Havia deixado os filhos na escola sem ficar olhando pelo espelho retrovisor até eles desaparecerem. Havia tomado café da manhã devagar, sem ansiedade, olhando pela janela e achando o dia bonito. Havia sorrido de verdade. O medo não havia sumido. Ana sabia que ele ia voltar, que ia bater na porta em outras manhãs, que iam existir outras terças-feiras difíceis, mas ela havia aprendido algo que o medo não conseguiria mais tirar dela. Ela tinha escolha, sempre havia tido, só não sabia. Medo e coragem não são opostos.
Coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir mesmo sentindo medo. É abrir a porta e seguir em frente mesmo com o coração acelerado. E fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é confiar no caminho mesmo sem enxergar o fim dele. Ana devolveu o livro para Dona Marta 15 dias depois. A vizinha olhou para ela e disse apenas uma coisa: "Guarda, filha, você vai precisar dele de novo em algum momento, e quando não precisar mais, vai saber para quem dar." Ana sorriu, pegou o livro de volta e atravessou a rua com um passo mais leve. Se você chegou até aqui e se reconheceu em algum momento dessa história, saiba que você não está sozinho. O medo é uma das experiências mais universais da vida humana. Todo mundo sente. Os noticiários, as incertezas, as perdas, as ameaças invisíveis e visíveis do dia a dia, tudo isso é real. Mas a prisão que o medo constrói ao redor da gente só tem as paredes que a gente decide manter. O livro que transformou a vida da Ana nessa história é real. Chama-se Livre do Medo e foi escrito por Max Lucado, um dos autores mais respeitados do mundo quando o assunto é espiritualidade e equilíbrio emocional. Não estou aqui para te vender nada, estou indicando de coração algo que, na minha opinião, pode mudar a forma como você enxerga o medo, a ansiedade e a sua própria capacidade de viver uma vida mais leve. Vale muito a leitura. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova aqui e eu adoraria ter você por perto. Até a próxima. E lembra, confie mais, tema menos.